Agora esta chamada está sendo gravada. Ok. Os testes apresentam o Enneagrama de alguma maneira, mas não é confiável, né, nesse sentido, porque a motivação é a que nos ajuda na identificação do tipo, e no teste elas não aparecem. Nos testes aparecem atitudes e comportamentos. Então você viu lá, você tem características, atitudes de comportamento tipo 1. Pode ser? Pode não ser. Pode ser que esse comportamento tenha uma outra motivação. Não, eu até me identifiquei, assim, sabe, pelo resultado que deu, assim, eu me identifiquei, assim, com algumas coisas que estavam lá. Só que, assim, teve algum momento lá que eu li, assim, que você é aquele tipo e pronto. Aí eu já não concordei, né? Porque eu falei assim, não, eu não sou. Eu sou assim nesse momento agora, né? Daqui 6 meses, 1 ano, eu não posso não ser mais, né? Posso Sim. ter... Nós mudamos, sim, constantemente. Não somos os mesmos, né? Que fomos hoje pela manhã. Imagina há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Com certeza. Não. Porém, nós temos características que são a nossa casa de conforto. Então, tem algumas questões em nós que não mudam. Nós vamos modelando, reformulando, flexibilizando alguns padrões durante a nossa vida. O convite é justamente esse. Mas tem algumas características que são naturais nossas, e que é até o nosso sentido da vida, de ser quem é, né? Mas no comportamento e na atitude, mudamos. Não dá para ficar em um padrão somente. Ou a pessoa adoece. Luzia? Oi. 19h08. Eu acho que já temos 23 pessoas na sala. Ótimo. Então, eu acho que a gente já pode começar, né? Vai ficar gravado, quem ainda não entrou. Irmã Graciela hoje está também no retiro, né? Ela já tinha me ligado, avisando que provavelmente não entraria. Então, é contigo. Então, gente, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. A mais esse momento, né, desse programa. E hoje, com o autoconhecimento, à luz do Enneagrama. Eu vou compartilhar com vocês o material que nós temos, a apresentação. Nós vamos conversando durante o período, durante a apresentação. Se alguém quiser falar algo, pode falar, pode se colocar, principalmente se está sentindo algo relacionado ao que está sendo falado. Mas no momento eu peço para que deixe os microfones fechados, para não ficar com interrupções, né? A câmera, vocês podem ficar com a câmera aberta ou fechada, do jeito que vocês sentirem à vontade. Mas vamos participar, se colocar. E no final, geralmente, eu deixo um espaço também para perguntas. Quem não quiser fazer no momento, fique à vontade. No final, podemos abrir para perguntas. Ok? Nesse momento, vou convidar para uma respiração profunda. Eu não sei se estão todos aí com a vela, mas eu sei que nesse programa sempre a irmã Graciema, quem está sempre conduzindo, para acender a luz, né, a luz interna. E nesse momento o convite é justamente esse. Uma respiração profunda pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca. Podemos repetir 5 vezes. Inspira pelo nariz, solte o ar pela boca. Acendendo a luz interna. Trazendo um olhar mais para o interior. Mais uma respiração. Isso, mais uma.
Isso, Magno, só me dá um ok aí se tá vendo a tela cheia. Ok, Luzia, tela cheia aqui pra gente, tá bom? Então tá certo. E aí, peço, Magno, se alguém tiver alguma pergunta lá no chat, você me fala, ou deixa também para o final, a gente vai conduzindo dessa forma, viu? Apresentando, então, o Enneagrama, pelo Instituto Enneagrama Shalom. Eu sou Luzia Rezende, trabalhei no Centro de Vida durante 9 anos, algumas pessoas, então, que já fizeram retiro, vai recordar, né? Algumas já fizeram Enneagrama comigo lá, ou em outros lugares, e faço parte do Instituto Enneagrama Shalom. Nós somos 35 facilitadores em média aqui no Brasil, 25 em média em Portugal, e trabalhamos com uma metodologia única. O autoconhecimento, um instrumento, o Enneagrama, um instrumento de compaixão. Entendendo os seus mecanismos, aprendendo a lidar com eles, e assim, aprendendo a lidar com o outro. Então, Enneagrama, a palavra Enneagrama significa Ennea 9, grama gráficos. 9 padrões de personalidade, 9 máscaras demonstradas num gráfico. Esse é o resumo, nós temos aí até, nessa imagem do meio, o nosso símbolo. Nós trabalhamos, então, através desse sistema matemático. O Enneagrama é baseado em 3 leis matemáticas. A lei do 1, que nos convida a olhar para o todo, nós somos todos um. A lei do 3, que representa o equilíbrio, a manifestação dessa criação, e a lei do 7, que é o movimento. Então, nós nos apresentamos, nós somos inteiros, né, conectados uns aos outros, criação, com o divino, sem entrar em religiosidade, sim, espiritualidade, sentido da vida. Então, estamos conectados nesse universo, através da lei do 1. Na lei do 3, nós nos apresentamos e equilibramos. Nós nos apresentamos ao mundo, da nossa forma de ser. Não só o ser humano, em todo o universo, tudo que vive, se apresenta de 3 maneiras. E essas 3 formas de se apresentar se movimenta na lei do 7, que são os setênios da vida, né? Então, vários estudos sobre várias performances aí da vida se apresenta nessa lei do 7, que é a lei do movimento. E já começamos antes da gravação, estávamos falando dessa mudança, né, das possibilidades de mudança. Então, na lei do 7, tudo muda. É a lei do movimento, é a lei que caminha. A lei dos processos. Então, a lei do 7 nos convida a isso. Por isso que não somos os mesmos que éramos hoje pela manhã, muito menos que há 10 anos atrás. O Enneagrama, então, trabalha toda essa dimensão do humano nessa forma dinâmica de ser. E algumas imagens aqui que traz aí presente o que o Enneagrama pode nos ajudar. Eu convidei para fazer uma respiração profunda, um olhar de dentro para fora. Essa primeira imagem é o olhar de dentro, né? Voltar o olhar para nós. O Enneagrama traz aí, então, padrões de personalidade para que cada pessoa se identifique, não identificar o outro, mas para se identificar. Dessa forma, essa outra imagem, né, que tem aí, a pessoa desenhando os degraus, nós passamos por processos de evolução, né, e desenvolvimento humano. Então, o Enneagrama faz parte desses trabalhos de transformação, processos e desenvolvimento humano, para o nosso crescimento, sairmos da estagnação. Essa imagem do meio, né, nos tornando pessoas mais livres, vencedoras, com aquilo que nós temos, do jeito que nós somos, aprendendo a lidar da melhor maneira com aquilo que nós temos, do jeito de ser. Essas outras imagens, né, conquistando, evoluindo, vencendo, vencer a quem? Vencer a si mesmo, vencer algumas crenças limitantes que nós temos. Como disse a nossa amiga que já fez o Enneagrama, eu mudei muito, me ajudou muito a mudar, a crescer. Eu melhorei muito.
A minha experiência com o Enneagrama começou em 2007. A partir daí, nunca mais deixei de lado. E a partir da formação, eu sou psicóloga, trabalho o Enneagrama no atendimento individual, trabalho em grupos, eu percebo a evolução. E é o cuidado constante com aquilo que nós temos de melhor. Essa imagem, né, dessa mão passando uma mudinha para uma criança. É cuidar da nossa criança interior. Então, o Enneagrama, quando vamos aprofundando, e é o trabalho da criança ferida, da criança feliz, é entender todo esse movimento que acontece dentro de nós. Então, trago aqui uma frase importante para todos nós nesse momento, né? Quem pensa a curto prazo, cultiva cereais. Quem pensa a médio prazo, planta árvores. Quem pensa a longo prazo, desenvolve pessoas. Uma pessoa ruim, ou seja, uma pessoa que não amadureceu, que não amadurece no seu caminho de evolução, nunca será um bom profissional. Nós trabalhamos com essa palestra várias vezes em empresas, para motivar as pessoas a fazer o Enneagrama, a ter o Enneagrama como um instrumento de autodesenvolvimento, né, na gestão, nos processos, e o Enneagrama em todas as áreas da vida, relacionamentos, trabalho, vida, um relacionamento interpessoal, um relacionamento com outras pessoas. Então, o Enneagrama está em todas as áreas da nossa vida, nessa busca de nos ajudar a desenvolver enquanto seres humanos. E várias perguntas, né? Olha a nossa cabeça. Se coloquem nessa imagem. Essa cabeça cheia de interrogação. Quem sou eu? Quem já se perguntou? Ou quem nunca se perguntou? Vai sentindo isso, refletindo, estando com você mesmo. Por que sou assim? Serei sempre assim? Ou posso mudar? Olha que interessante. A partir do quem sou eu posso me perguntar por que eu sou assim? Que sentido que faz ser assim? Serei sempre assim? Ou posso mudar? Por que tenho essas reações? Por que eu tenho essas reações? Meu irmão, minha irmã, meu amigo do trabalho, as pessoas que convivem ao meu redor, têm outras reações. De onde vem toda essa diferença? E será que eu sou normal? Eu mesmo já me perguntei muito, gente. Será que eu sou normal? A sensação que eu tenho é que eu ando contra a maré, né? A sensação que nos dá muitas vezes em algumas pessoas é se perguntar. E é bom se perguntar. É bom se questionar em alguns momentos. Será que eu sou normal? Como lidar com as minhas limitações? Todos nós temos limitações. Então, como lidar com as limitações? Não querer somente fugir das limitações, querer tampar as limitações. Não quero nem saber por que eu não dou conta de tal coisa. Não, vamos lá resolver, vamos procurar entender e assim desenvolver. Como desenvolver as minhas potencialidades? A partir do momento que eu reconheço as minhas limitações, eu posso desenvolver as minhas potencialidades, que nós temos muitas. Por que as pessoas são tão diferentes? Como conviver com as diferenças? Então, se eu tenho tais reações, atitudes, comportamentos, os outros também têm? E por que as pessoas são tão diferentes? E o mais importante, como conviver com as diferenças? A partir do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço as minhas potencialidades, as minhas diferenças, eu consigo também lidar com o outro. Sempre um olhar de dentro para fora. Eu consigo conviver com as diferenças e com as limitações e com as potencialidades dos outros. Como ajudar cada pessoa? Existe uma forma. Como ajudar cada pessoa? Como descobrir o melhor de cada pessoa? Então, a partir do autoconhecimento também, eu sei o que o outro tem de potencialidades, eu sei o que eu tenho, assim eu também reconheço a dos outros. Mas primeiro eu vou saber das minhas, então eu vou poder ajudar as pessoas com mais facilidade.
Eu utilizo muito o Enneagrama nos atendimentos, e às vezes sem falar com a pessoa que é o Enneagrama. Os instrumentos, a sabedoria do Enneagrama é muito ampla, muito profunda, assertiva. Então, eu consigo utilizar nos atendimentos sem a pessoa saber de Enneagrama. Tem uma vez, eu lembro que comecei um atendimento, a pessoa disse assim, Luzia, você tem uma bola de cristal aí, debaixo da mesa? Porque você falou, assim, questões muito próprias que eu sou e que nunca ninguém tinha falado isso comigo. E depois essa pessoa fez o curso, as etapas, hoje consegue, né, conviver com... Isso não é só uma pessoa. Eu trouxe esse caso porque ela disse, você tem uma bola de cristal? O Enneagrama nos ajuda muito nesse processo, nos atendimentos e também no crescimento pessoal, fora atendimento, fora psicoterapia, né, nos ajuda nesse desenvolvimento pessoal. O que motiva cada pessoa? Cada pessoa tem a sua motivação. Não é todo mundo igual, não. Tem uma música que diz, né? Cada um tem seu jeitão. Não é todo mundo igual, não. Então, cada pessoa tem a sua forma de ser motivada. O que tira cada pessoa do sério? E como é real? O que tira cada pessoa do sério é pisar no ponto fraco da pessoa, é tocar no ponto fraco, né? O que tira cada pessoa do sério, podemos evitar. E qual é a palavra certa para cada pessoa? Então, o que tira cada pessoa do sério, podemos evitar. E qual que é a palavra certa para cada pessoa? Existe, podemos, né, trabalhar mais isso. Já pensou se existisse uma resposta? Existe, gente. A resposta está dentro de nós, através do autoconhecimento. É um caminho sem volta. Nos conhecer, quem já fez o Enneagrama, eu acredito que lembra aí de uma frase marcante que tem, que nós trabalhamos. Enneagrama é um caminho sem volta. Por quê? A partir do momento que eu me conheço, eu tomo consciência. Tomando consciência, a possibilidade da mudança de postura. Mas é um processo pessoal. Se a pessoa não trilhar, não caminhar, nada muda. Então, Enneagrama, um mapa para sair da caixa onde a vida colocou você. Essa imagem, gente, ela é muito profunda. Ela nos toca. Nós, né, cada um aí no seu tempo, imagine essa construção dessa caixa. O que é essa caixa? É a nossa personalidade, a nossa forma de olhar para o mundo. Eu vejo o mundo através dessa caixa. E o meu amigo, a minha amiga, meu irmão, minha irmã, as pessoas que estão em volta, vê o mundo através dessa visão, desse ângulo. E nos fechamos muitas vezes, queremos absolutizar um ponto de vista, né? Quem vive assim? Todos nós. Uns mais, outros menos, uns já se conhecendo, sabendo que não é assim, outros buscando o conhecimento, outras pessoas adoecendo por estar muito tempo fechado num ponto só. Água parada, dengue, energia parada, doença. Então, tudo isso, existe uma possibilidade de mudança. Enneagrama é um mapa para sair da caixa, mas primeiro eu preciso... Eita, Sumiu a voz. será Travou que aí, Magno. travou? Será que caiu a internet dela? Sabemos, sumiu. E agora sumiu o perfil dela também. Deixa eu ver aqui. Pode ter sido, né, gente? É assim mesmo. Paciência.
Eu acho que caiu a internet dela mesmo, porque eu tô tentando ligar aqui, não tá completando, aí eu mandei a mensagem no WhatsApp, só tá indo um pontinho só. Vou esperar se Parece que volta. Pessoal, caiu mesmo. é um probleminha técnico aqui, pedimos desculpa, mas pode Ah, acontecer, né? tranquilo. A A gente tecnologia, a gente tem compreende. que estar acostumada com as limitações, né? Tem que ir tranquilo. Vamos esperar. Vamos lá. Mandei a mensagem, pelo menos agora chegou os 2 pontinhos. Ela ainda não viu, mas chegou lá. Eu tô vendo que entrou mais um pessoal aí. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós só estamos com um probleminha técnico aqui. A Luzia, que está fazendo a nossa palestra hoje, aparentemente a internet dela caiu. Então, eu vou aguardar uns minutinhos para ver se ela volta. Eu vou tentando conectar com ela aqui, tá bom? Tá, muito obrigada. Eu cheguei aí? Agora sim, Voltou. Voltou. Aí. voltou. Saiu. Até aqui não te ouvíamos nada. Agora sim?
Isso, Sim, estamos vendo. isso. Uhum. Também. Sim. Vocês viram essas perguntas aqui? Parou no slide da caixa. Ah, tá. Não, então, Caixa. nada não. Foi só um minutinho mesmo. Porque aqui que parou, então. A tipologia dinâmica, que parou aqui, né? A caixa. Parou aí. Parou na Isso. caixa. Uhum. Isso. Então, enneagrama o que é? Né? Uma tipologia dinâmica, 9 padrões de personalidade demonstrados num gráfico, porém, respeita a singularidade e originalidade de cada pessoa. Estamos num processo dinâmico da vida. Possibilidade de mudança é uma possibilidade, é um mapa. Porém, se não sairmos do lugar, nada muda. Tem uma música que eu gosto muito que é Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Não cobre a mudança externa. Olhe para a sua mudança, olhe para si. Sabedoria psicológica, modelo fácil. Eu sou psicóloga, trabalho com enneagrama desde a minha formação, atendimento individual, grupos, e eu percebo um avanço muito grande. No nosso instituto tem vários psicólogos, não é só para psicólogos, tem muitas pessoas que trabalham com enneagrama. A irmã Graciema tem a formação em enneagrama, utiliza muito lá no retiro para conhecer um pouco até os caminhos de adoecimento de cada pessoa. É fantástico. É uma sabedoria profunda, séria, porém num modelo muito fácil, que nos apresenta o que nós temos no nosso dia a dia. Então, nos ajuda aí. Muitas pessoas identificam padrão de personalidade sem ler nenhum material, somente com o curso. Como eu comentei lá no início, o curso, em média, 12 a 14 horas de curso para a identificação dos 9 traços de personalidade. Então, dessa forma, da personalidade à essência. Personalidade é o quê? Personalidade é a nossa forma de ser, como nós olhamos, enxergamos e vivenciamos as situações. Essência é a nossa identidade primária. E Jung traz muito claro, né? A nossa essência é como a nossa identidade primária, e a personalidade é a identidade secundária. Seres divinos com experiências humanas, é por aí, esse caminho de compaixão, entendendo que todos nós temos essa estruturação, que acontece lá na infância, e assim nós vamos percorrendo, repetindo padrões de comportamento, personalidade, durante a nossa vida. O convite é olhar para tudo isso e flexibilizar, mudar, sair da estagnação, sair da caixa que a vida nos colocou, sair da caixa que nós nos colocamos e que nós muitas vezes nos fechamos lá. Não promete milagres, é um mapa. Nenhum tipo é melhor ou pior. Não há julgamento moral. O que é um caminho de transformação e libertação de padrões, quebra de padrões repetitivos da nossa personalidade. Objetivos: conhecer-se e aceitar-se para crescer. Olhar para o espiral da nossa vida. Essa imagem é muito marcante também. É olhar para o que está acontecendo com a gente, no nosso dia a dia, a nossa forma de ser, nossa forma de agir, de pensar, de sentir, a reação que eu tenho perante situações. Aceitar. Aceitar para crescer. Aceitar que somos assim. E que temos limitações e que temos potencialidades para crescer. Não é ficar na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou ser assim para sempre. Não. Tem gente que fala, eu não mudo. Né? Que pena. Alguma hora vai acontecer a mudança. Pela lei dos 7, os ciclos, né, os setênios, todos nós mudamos. Então, essa outra imagem, né, nos tornando pessoas mais livres, mais felizes. Compreender melhor os outros, relacionar-se melhor. Mais do que um caminho de autoconhecimento, é um caminho de desenvolvimento. Eu vou sempre perguntar, então, se estão me ouvindo, porque aí eu não fico falando se caso acontecer aqui de cair. Estamos ouvindo, pode continuar. Ótimo.
Então, áreas de aplicação do Enneagrama. Empresas, nós trabalhamos muito em empresas para o desenvolvimento humano, não para rotular pessoas e colocar cada pessoa em caixinhas, não. O desenvolvimento humano, assim desenvolvendo as empresas, o trabalho. As universidades, então, o Enneagrama, hoje, já tem algumas universidades que têm Enneagrama. Quando eu fiz psicologia, eu nem ouvi falar em Enneagrama. Hoje em dia, já em algumas faculdades, tem uma disciplina que fala desse instrumento. Na educação, em escolas, eu conheço algumas escolas que alguns diretores, né, alguns professores conseguiram implantar o Enneagrama na escola, faz parte ali do estudo, então o autoconhecimento logo na infância, na pré-adolescência, nos jovens, é fantástico. Imagina, como diz a nossa amiga, se conheceu e ajudou muito no caminho de crescimento, imagina quanto antes isso acontecer. Né? Então, na educação é importantíssimo. Na saúde, tem vários médicos, psiquiatras, né, que indicam o Enneagrama como um caminho de autoconhecimento para saber até os mecanismos de adoecimento. Como eu comentei lá no Centro de Vida, a irmã Graciema sempre utiliza o conhecimento para detectar os caminhos de adoecimento de cada pessoa, que também é particular, individual. Nos relacionamentos, nós temos vários módulos avançados nos relacionamentos. Então, Enneagrama, relacionamentos afetivos, na contribuição para que possamos relacionar melhor. E na terapia é fantástico. Eu comentei, não sei se tinha sem internet na hora, eu atendendo uma pessoa, a pessoa me disse, Luzia, você tem uma bola de cristal debaixo da mesa? Você me disse coisas que nem eu sabia sobre mim, mas que faz todo sentido. Então, na terapia ajuda muito. Contribuições para o ambiente organizacional, desenvolvimento de pessoas, excelência profissional, relacionamento interpessoal, desenvolvimento de equipes, na comunicação, liderança, motivação, reorientação de carreira, perfil da instituição e no planejamento, tanto que podemos trabalhar no ambiente organizacional, através do autoconhecimento. E agora chegamos luzes e sombras da personalidade e da essência dos 9 padrões de personalidade. Como eu Luzia, comentei... Oi? ok. Eu só quero dar uma boa noite, Sim. dizer que eu estou aqui também ouvindo, mas a gente está com a casa com 22 pessoas, e nesse momento a gente vai entrar numa celebração, então eu vou para a capela. Até agora eu estou aí ouvindo, e eu estou vendo que tem várias pessoas com a mão levantada, então, às vezes, você pode interromper e fazer com que perguntar, por exemplo, o José Vitor, porque a Maura, aí que está de mão levantada, quem sabe eles têm uma pergunta relacionada àquele momento, ou se não, o importante seria eles escreverem a pergunta e depois você dá o tempo, ok? Sim, é porque aqui eu não estou vendo quem está com a mão levantada, eu só estou vendo a minha tela. Aqui não está vendo na tela, não? Eu não. Aí, então eu combinei com as pessoas de anotar e no final a gente conversar, ou falar, né, pedir... É que a gente está vendo você, está vendo as pessoas e está vendo como é? A compartilha ali, né? A tela compartilhada. Tá bom, então, olha... Hoje... Saudade, irmã Graciema. Isso, viu? Eu vou... Um abraço. E depois eu quero voltar para ver ainda o que está acontecendo. Tá certo. Ótimo, então. Então, podemos continuar. Se alguém que tiver alguma pergunta e quiser falar, aí pode interromper e falar, Luzia, eu quero perguntar isso. Ok? Porque eu não estou conseguindo ver vocês e nem mão levantada. Só estou vendo a minha tela. É por isso que eu nem parei ainda para responder algumas questões, né?
Ou podemos também anotar e deixar para o final. Tá certo? Tá certo, Luzia. Tá bom, então. Luz e sombra. Como eu comentei, aqui é uma apresentação. Tem pessoas que já conseguem assim, ter uma ideia de como são, outras não. E o que se trata mesmo não é para se identificar, é para conhecer, saber que isso funciona e que é nosso, faz parte de nós. Né? Nós temos esses 9 padrões de personalidade e de essência dentro de nós. Porém, tem um que é a nossa casa de conforto. Então, algumas pessoas já fizeram, sabe, que nós temos um padrão de personalidade. Mas, primeiramente, nós somos uma casa redonda com os 9 padrões. Porém, na nossa estruturação, a nossa personalidade se molda ali do 0 a 5, 7 anos. A partir daí, nós repetimos padrões dessa personalidade. Então, a nossa personalidade não muda. A nossa personalidade, ela é modelada com as experiências, com os convites de mudança que nós recebemos, né? Assim, nós mudamos um pouco, flexibilizamos a nossa personalidade. Mas a nossa base, ela não muda. É igual a base da casa, né? Vamos dizer assim, ó, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos dizer que todos nós recebemos, na nossa jornada, na nossa chegada aqui da nossa jornada, um terreno. Um terreno. E os 9 padrões, então, tipo 9, tipo 8, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, receberam uma planta, uma estrutura parecida. Porém, cada pessoa, mesmo de cada tipo, vai organizar a sua casa, ornamentar a sua casa de forma diferente. Aí que é a nossa individualidade, nossas diferenças. Temos questões parecidas, porém, a forma com que cada pessoa vai construir sua casa é única, mas tem padrões parecidos. Ok? E dessa forma, então, a personalidade não muda. Nós temos uma personalidade. Podemos flexibilizar e voltar a percorrer todos os padrões de personalidade. Mas aquela mesmo é a nossa casa de conforto. Então, nós começamos sempre pelo tipo 8. Tipo 8. Na essência, uma pessoa assertivo, autoconfiante, inspira confiança, verdadeiro, determinado, desafios, desbravador, apaixonado pelo que faz. Olha que pessoa de uma energia muito forte, né, que inspira confiança, determinado. Uma pessoa tipo 8 na sua luz faz muitas coisas boas para si e para o outro. Movimenta muito, né? Adora desafios, desbravador. Que muita gente às vezes pensa que não consegue fazer, o tipo 8 na sua essência, ele vai lá e faz. Né? Tem esse espírito de ser mais desbravador, para fora. Uma energia muito grande. Porém, personalidade nas sombras, né? Aqui é luz e sombra. Quando a gente traz luzes na essência, personalidade como sombras, mas em todos os dois tem personalidade, tem luz e tem sombra. Porém, aqui a gente traz na luz e na sombra. A sombra do 8, agressividade explícita, duro consigo e com os outros, é vingativo, controlador, excesso e exagero, direto e confrontador. Então, essa personalidade, com essa imagem, o mundo está nas minhas mãos. Eu preciso fazer tudo para conseguir ter o controle nas minhas mãos. Então, na sombra, com essa agressividade muito explícita para fora. E em todos os padrões de personalidade, eu vou convidar vocês para respirar fundo e sentir
se é mais fácil conviver com a pessoa na luz ou na sombra, ou sentir também se isso faz parte de você, e se estar mais na luz ou mais na sombra. Estão me ouvindo? Sim, Ó, estamos ótimo, ouvindo. obrigada. Tipo 9. Tipo 9 é a luz, né, do 9. Uma bondade natural. É uma pessoa tranquila, que harmoniza e concilia. Intuição para o que é bom e o certo. É sensível e descomplicado. Ouve todos os lados. Recolhe o melhor de todos. É disponível, cria bom ambiente. Mas essa imagem, ela retrata muito a sombra. A sombra é difícil, é dificuldade de tomar decisões. Foge de conflito, esquece de si. É como se podem esquecer de mim. Eu mesmo esqueço de mim. Me coloco muito abaixo de muitas questões, muitas vezes. Então, essa imagem, né, um pé pisando sobre ele e ele está simplesmente cabeça baixa, tentando segurar, mas está tudo bem, está tudo certo. Então, esquece de si, do seu valor, anestesia-se, esquece do seu valor, anula-se, é negligente e acomodação. Então, é um tipo muito voltado para acomodação e para anular-se. Na luz, na sombra, respira fundo. Mais fácil conviver com esse padrão 9, na luz ou na sombra? E se tem alguém se identificando, onde você se encontra nesse momento da vida? Mais na luz ou mais na sombra? Tipo 1. Tipo 1, uma pessoa da serenidade. A luz do tipo 1, serenidade, uma pessoa correto, responsável, ético e justo, idealista, uma pessoa do aperfeiçoamento e do controle de qualidade. Na luz do 1, a sombra reprime a raiva e explode. Cobrança, cobrança de si e dos outros. Insatisfação e irritação. Busca muito perfeccionismo, é de uma rigidez muito forte e existe um jeito certo de ser. Aqui nós colocamos questões referentes a pessoas mais práticas, pessoas que estão da ação. 891 é fazer, ação, a agressividade que move. Então, pessoas voltadas para as tarefas, né, para fazer, para ação. Mais uma vez, respire fundo. É mais fácil conviver com a pessoa na luz ou na sombra desse padrão. E se tem alguém se percebendo, veja onde se encontra nesse momento, mais na luz ou mais na sombra. Na luz da serenidade ou na sombra da rigidez. Tipo 2. Tipo 2, foco no clima emocional. Cuidado. Aqui nós trazemos um emocional presente. 2, 3 e 4, pessoas mais do emocional. As emoções que tomam conta, mais afloradas, né? Percebe as necessidades dos outros, desperta sentimentos bons nos outros. E é fácil relacionamento. É generoso e doador. Sensível, gosta de ajudar e apoia talentos. Assim é o 2 na luz. Como é o 2 na sombra, não percebe suas necessidades, vive em função dos outros, agrada para receber afeto. Fica ressentido quando não recebe. E manipulação emocional, sobrecarrega-se em prol do outro. Então, respire fundo. É mais fácil conviver uma pessoa de fácil relacionamento na luz ou na sombra da manipulação emocional, agradar, né, para receber afeto. Se perceba, mais uma vez, onde se encontra
nesse momento da vida, mais na luz ou mais na sombra? Tipo 3, foco nas metas e resultados, visão de futuro, estratégia. Né? Então, visão de futuro, eu já estou desenhando a minha escada da evolução. É dinâmico, empreendedor, eficiente, é uma pessoa de sucesso, otimista e motivador. Luz, sombra, não percebe os seus sentimentos, pouca atenção aos relacionamentos, dificuldade na realização afetiva, viciado em trabalho, cego pelo sucesso, e os fins justificam os meios. Então é mais fácil conviver com uma pessoa, padrão 3, na luz, né, de visão de futuro, estratégia, eficiência, ou na dificuldade na realização afetiva, viciado em trabalho. Os fins justificam os meios para chegar ao sucesso. Então, se perceba mais uma vez, tendo algumas características do padrão 3, se pergunte onde está nesse momento da vida, mais na luz ou mais na sombra. Tipo 4, né? O 4 é uma personalidade de profundidade de sentimentos. 2, 3 e 4, então, pessoas voltadas para as emoções. E o 4 é profundidade de sentimentos. Autenticidade e originalidade. Eu gosto de ser original. Sensibilidade. Então, o 4 diz assim, eu gosto de ser original, eu sou sensível, uma criatividade muito grande, mas é uma criatividade voltada para o sentir, para as artes, para o belo. Empatia, muito empático com o sofrimento dos outros. O tipo 4 faz diferente e faz a diferença. Dons únicos e jeito único de expressá-lo. Porém, é de uma autoestima muito baixa. O foco está no que falta, na perda, instabilidade emocional, procura emoções fortes, necessidade de atrair a compaixão, vitimização e a melancolia. Então, mais uma vez, mais fácil lidar com o tipo 4, com o padrão 4. Nessa empatia, na criatividade, em ser diferente, ou na sombra da instabilidade emocional, necessidade de atrair a compaixão, vitimização, melancolia. A melancolia é o prazer de estar triste, né? Mel, colia é tristeza, mel é doce. Então é como se fosse uma doce tristeza. E se tem alguém aí se percebendo, né, se está mais na luz ou na sombra. E aqui, gente, nós passamos para os 5, 6 e 7 padrões mentais. Né? Aqui o 5, a cabeça que funciona a todo tempo e a todo vapor. Então, pessoas mais da razão, usam mais a inteligência do racional para estar no mundo. Então, tipo 5, saber, conhecimento. Né? É o saber que controla pelo conhecimento. É um tipo observador, à luz do 5, focado, centrado, profundo. É uma pessoa de um autocontrole muito grande, sistemático, respeita o espaço do outro, é delicado e amável, convicto e persistente. Assim é o tipo 5 na sua luz. 5 na sombra, dificuldade de interagir, compartilhar, dificuldade de expressar os seus sentimentos. Vive muitas vezes num isolamento emocional. Ele se fecha. Medo da intromissão. Esse medo da intromissão o faz isolar-se emocionalmente, se proteger. Dessa forma, ele volta a sua atenção para a curiosidade intelectual insaciável.
Ele é muito teórico, abstrato, desligado. Desligado nesse sentido, de estar mais no seu mundo mental. Então, a sensação é que o 5 vive mais seu mundo mental do que o mundo da prática. Então, um tipo mais tímido, mais fechado em si. Mais uma vez, percebam se tem essas características, se está mais na luz ou mais na sombra. Tipo 6. Tipo 6 também utiliza mais essa energia do racional. O 6 é um cumpridor do dever. A luz do 6 é cumprir o dever. O que precisa ser feito, vai ser feito. É um tipo da responsabilidade. Espírito de grupo. É um companheiro, fiel e colaborador. Prudente, prevenido. Bom senso. 6 é de cenários de risco. Intuição certa. O 6 sabe o que pode acontecer de errado. E na sua luz, ele é prudente e prevenido, consegue atuar de maneira correta na prevenção de algo. Porém, a sombra é falta de autoconfiança, cenários negativos, dúvida. Então, o tipo 6 tem uma facilidade, uma necessidade de criar planos, né? Ali, na dúvida, ele vai criar plano A, plano B, plano C, plano D, e segue. Por se sentir, muitas vezes, inseguro na hora de realizar algo. Essa insegurança é muito forte. A insegurança está dentro e ele passa essa insegurança para fora. Então, tipo da ansiedade, todos nós temos ansiedade, porém o tipo 6 é uma ansiedade da paralisação, do medo de acontecer algo. E se é um ser que duvida, mas um pouco mais que outros também, né? Nessa sensação aí da insegurança. E pessimismo não quer dizer que é uma pessoa pessimista, porém o 6, ele projeta cenários negativos para dar conta. Então é como se, enquanto eu estou projetando cenários negativos, eu vou dar conta de fazer alguma coisa. Esse é o pessimismo do 6. Questionador vai questionar até ter certeza se pode confiar ou não. E é o medo que paralisa. Medo, a palavra medo significa paralisação. Paralisação, medo, suor nas mãos, né? Coração que palpita, frio na barriga, a cabeça confusa, esse medo que paralisa. Então, nesse sentido, né? Não é medo de barata, medo de escuro, o medo do 6 é um medo que paralisa. Respira fundo e se pergunte se tem essas características e onde se encontra nesse momento da vida, mais na luz ou mais na sombra. E nosso tipo 7. Então, 5, 6 e 7 usam mais a razão, o racional para atuar. E o 7 está aí, né, com essa a luz colorida, é uma lâmpada colorida na vida do tipo 7. E o 7 na sua luz é criatividade e imaginação, muito forte. Planejamentos, múltiplas opções, multifunção, alegria e bom humor, leveza e beleza, otimista, cria bom ambiente. Isso é o 7 na luz. O 7 na sombra é uma facilidade de perder o foco, dispersão. Não perceber o negativo, pela fuga do sofrimento. Então, a fuga do sofrimento o faz não perceber o negativo. Dificuldade de finalizar algo. E é muito na racionalização. É um tipo que consegue, muitas vezes, racionalizar, pensar até a dor. Né? Um sofrimento que existe, ele consegue pensar aquele sofrimento em vez de sentir o sofrimento. Então, pessoas mais aqui, o 7, né, utiliza muito essa energia racional para buscar o que ele gosta de fazer. Mais uma vez, se pergunte se tem essas características e se tem, onde se encontra nesse momento, mais na luz ou mais na sombra. Então,
de forma mesmo a apresentar os 9 padrões de personalidade, e daqui a pouco vamos conversar um pouco mais. Luz e sombras. Para que entender de luzes e sombras? Nós temos luzes e sombras dentro de nós. Somos convidados a perceber, aí a consciência, sair do dualismo. Tem luz? Tem sombra? Tem. E o que eu vou fazer com a luz e o que eu vou fazer com a sombra? Que é a lei do equilíbrio, né, da manifestação, a lei do 3, a consciência do que eu posso fazer com tudo isso. Então, entender que eu tenho habilidades únicas, o desafio é colocá-las em prática, é saber usar. Complementaridade, somos tão diferentes, únicos e especiais, cada um com a sua luz e cada um com as suas sombras. Porém, nós podemos completar os lugares, os relacionamentos, somos inteiros, não vamos completar nós mesmos, somos inteiros. Mas essa complementaridade está nos ambientes, né? A nossa forma de ser completa aquele espaço onde nós estamos. Autoconhecimento, desenvolvimento, excelência. Pessoas conscientes desenvolvem equipes, evoluem instituições e transformam a sociedade. Nessa imagem, né? Vamos cuidar, então, daquilo, olhar para aquilo que temos que não é tão bom assim e regar o que nós temos de melhor. É a nossa luz, a nossa essência. Está aí nessa imagem, né? Aguando essa planta. Aguar, cuidar, regar o que nós temos de melhor, mas percebendo que nós temos sombras também, e saber cuidar das sombras. Dessa forma, nós podemos transformar a nós mesmos e o lugar que nós estamos. Dessa forma, gente, não existe tipo bom ou ruim, tem o nosso jeito de ser, e o que nós fazemos com o que nós temos. E aqui eu trago a comunicação IES, né? Tá aí o e-mail. Eu sei que vai ficar gravado, mas se alguém quiser anotar, para ter mais conhecimento, tem a Escola Digital, o Facebook, Instagram, nosso site, temos vários vídeos no YouTube, e tá aí o meu contato também, se alguém quiser depois anotar e conversar, fico à disposição em alguns momentos para a gente ter esse acompanhamento, né? Depois de jogar essas tantas informações aí, se alguém se sentir, se quiser conversar, fique à vontade. E agora, vamos voltar para a apresentação. Ok. Magno, pode me dar o suporte aí? Estou por aqui. Sim. Tem algumas pessoas que levantaram a mão, né, na fila. Vamos abrir a fila, então? Vou abrir Pode aqui. ser. Uhum. A Maura Andrade, que na fila aqui levantou a mão. Tem alguma pergunta, Maura? Ainda? Já foi respondida durante a sua Ah, fala, né? tá certo. A minha dúvida. Tá, mas se quiser perguntar, fique à vontade. Se quiser colocar para todos, né, às vezes ficar sabendo da sua dúvida. Mas é uma outra coisa que eu quero perguntar. Tá. Tem limite assim, de idade que a pessoa possa mudar, que a pessoa possa se transformar? Eu já Não. ouvi várias pessoas falarem, Hum. uma determinada idade, a pessoa não muda mais, permanece o que ela é. Não tem mais condições, por exemplo, a pessoa tem 60 anos, a pessoa não tem mais condições de mudança. O que nós acreditamos que a vida é uma eterna mudança, né? Então, até tempo de vida que nós temos possibilidade de mudança. Isso não é tão, assim, enraizado no ser humano, aos 60 anos eu não mudo mais. A nossa psique, ela é ampla, podemos mudar. Claro que
se até um certo tempo, se a pessoa não se permite mudar, aquele padrão de personalidade fica tão enraizado, endurecido, que depois pode ficar mais difícil de mudar. E a gente vê muito isso. Às vezes a gente fala, não, a pessoa tem a cabeça dura, né? Parece que daqui para frente não muda mais. Mas a possibilidade de mudança, ela existe sim, tá, Maura? Mas a cada momento que você repete que a pessoa não pode mudar, isso aí não ajuda no processo, não atrapalha o processo de mudança? Ela escutar toda a vida, escutar sempre, você não muda mais, você não tem capacidade. Com certeza, é um reforço negativo. Reforçando, não é um reforço para a pessoa? Pode ser um reforço negativo, sim. Mas isso aí, a pessoa que está fazendo, às vezes nem sabe, né? Por isso que o caminho sempre, Mauro, é o autoconhecimento. Para mudando, cada um, né? Se mudar, fazer esse convite do autoconhecimento, aí podendo atuar também com o outro de forma diferente, né? Porque ninguém muda ninguém. Certo. Cada um é responsável pela sua mudança. Mas nós recebemos muito reforço, positivo e negativo. Uhum. Tá? Tá, obrigada. Eu que agradeço. Tem aqui também o Conrad, depois a Maria Inês, todos aqui na fila. Maria Cristina. Luzia, é o seguinte, você falou aí, lá no início lá de personalidade e essência, né, que a essência é aquela personalidade primária, né? Sim. E depois a personalidade era a nossa forma de ser. Isso. E aí eu fiquei assim na dúvida até por uma questão assim pessoal e familiar, né? Que minha mãe falava assim que ela criou todo mundo igual, meus filhos, né? No caso são 5 filhos, mas todo mundo é diferente, né? Assim, e bem diferente, com personalidades assim fortes e bem diferentes, sabe assim, e conflitantes algumas delas. E aí eu fiquei com a pergunta assim, da onde que vem a personalidade? Então, Conrad, primeira fala, quando nós trabalhamos no curso e apresentamos tudo, uma das primeiras coisas que nós falamos, não existe personalidade forte. Você colocou aí, nós temos escutamos muito isso, as pessoas falam personalidade forte. Se existe a forte, existe a fraca. Personalidade não tem, nem forte nem fraca. Tem o que nós fazemos com o que nós temos. Então, tem alguns perfis que apresentam mais força, mas não quer dizer que a personalidade dessa pessoa é forte, né? Existem traços de caráter, temperamento, modos de ser, que aí a pessoa vai lá assim, não, eu tenho um traço, né, de personalidade, traço de caráter, que demonstra mais força, mas não quer dizer que essa pessoa é mais forte que o outro, tá? Isso, então, quem tem essa visão de personalidade forte, não. Tem o jeito de ser de cada um. E aí, assim, Conrad, o que acontece? Né, isso na psicologia, sempre colocado dessa forma. Nós estruturamos a nossa personalidade de 0 a 5, 7 anos. Cada um tem o seu processo de estruturação psíquica. Ou seja, a personalidade é uma predisposição. Várias correntes também da psicologia, ciências que estudam o ser humano, deixam isso muito claro, de que não nascemos como uma tábula rasa. Tábula rasa, eu lembro na faculdade, a gente estudava o quadro liso, sem impressão nenhuma. Nós não nascemos assim, nós já nascemos com algumas impressões. Uma predisposição à nossa personalidade. Uma predisposição natural, inata, né, que chamamos na psicologia, a ser o que nós somos. Por isso que, dessa forma, a personalidade não muda. Nós podemos ir modelando a nossa personalidade. É lá na estrutura da casa, né, recebemos essa predisposição na personalidade, mas a forma com que cada pessoa vai construir a sua casa, ornamentar a sua casa, pôr uma janela em certo lugar, uma parede em outro lugar, é única e individual.
E aí é o processo da individualização, né? Que acontece com todos nós, e tendo a essência como identidade primária, que é a nossa identidade. Só um minutinho. Ok, Ficou? Deu para ok. entender? Deu, obrigado. Né? Eu que agradeço. Aí, e assim, gente, quem tem, eu falei isso aqui, por exemplo, tem algumas pessoas que podem pensar diferente, né? Ok. Faz parte, né? Não tem o certo, não tem o errado. Tem aquilo que nós convivemos, aprendemos e lidamos da melhor maneira, né? Agora, acho que a Maria Inês quer dizer? Sim, está me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Para todos e todas. Eu sou de Belo Horizonte e eu estou participando de todas as lives, né? E eu tive no workshop nesse final de semana lá em Igarapé e, assim, adorei. Agora, não tinha nenhum conhecimento da questão do Enneagrama. A sua fala, na verdade, ela é a primeira... É uma primeira ideia, assim, né? É bem inteira do que significa essa técnica, né? Porque é uma técnica, né? É uma abordagem, é um instrumento, né? Uma sabedoria. Então, até uma pessoa me perguntou lá, você já fez o Enneagrama? Eu falei, não. Depois eu enviei uma mensagem perguntando, como que eu posso fazer o Enneagrama lá na Casa do Retiro, né? Eu teria que participar do retiro para poder fazer o Enneagrama, mas enfim, são comentários só. Sim. Eu queria te perguntar o seguinte, duas coisas. Quando você falou das características, eu tive uma identificação com o número 4 e com o 7 também. Eu queria te perguntar, isso pode acontecer porque, na verdade, são duas ideias, não são opostas, mas são duas ideias, enfim, queria te perguntar isso, né? Se tem sentido isso, porque na medida que você foi falando, eu fui ficando atenta, prestando atenção, falei, ué, mas eu estou achando as características do 4 e do 7 que tem a ver comigo, essa é uma questão que eu queria comentar e queria que você comentasse. A outra é que você, durante a sua apresentação, você faz referência ao Jung na questão da luz e na questão da sombra. Eu queria, se você pudesse, falar mais um pouquinho dessa ideia, se não fosse dificuldade, se não tivesse muitas pessoas fazendo perguntas. Obrigada, querida. Obrigada. Então, Maria Inês, a questão primeiro do Enneagrama. No Centro de Vida tem, no Retiro tem a primeira etapa do Enneagrama, e em outros lugares também tem. Então, em Belo Horizonte nós trabalhamos, posso mandar o contato para maiores informações, tá? Nós temos curso online, vai ter até semana que vem um curso online, primeira e segunda etapa, no outro mês, e assim que nosso trabalho. Você disse aí a questão das luzes e sombras, né? Isso. Luzes e sombras de Jung. O que é luz e sombra para Jung? É essa visão desse contexto geral do ser humano, onde a luz, a sombra. O que é a sombra? A ausência de luz. Essa é a única explicação, né? A explicação mais fácil. O que é a sombra? A ausência de luz. Onde tem sombra, tem luz. Onde tem luz, tem sombra. E é pela sombra que nós enxergamos a luz. Por isso que nós trabalhamos a personalidade. É pela sombra que nós chegamos até a nossa luz, a nossa essência, o nosso caminho de volta. E você coloca só uma palavra da primeira pergunta, Maria Inês, que aí quando você falou de Jung, eu já fui para Jung, e a outra pergunta ficou no varal, né? É que eu te perguntei o seguinte, que quando você foi fazendo a apresentação... parte do 7. Isso. E eu queria seu comentário, o fato de eu ter achado essas duas características
tem a ver com o que eu estou percebendo. Eu queria seus comentários, se fosse possível. Primeiramente, Maria Inês, nós temos características de todos os tipos. Então, assim, é normal ter característica do 4 e do 7? Pode acontecer. Porque, primeiramente, na lei do 1, nós temos características de todos. Então, vamos ter aí características de outros tipos. E todos os tipos têm interligação com outros tipos também. Isso se explica a aparência aí com outras... eu tenho característica com o 5, com o 8, com o 2, com o 4, e assim vai. Então, todos os tipos interligam com alguns tipos. Então, não é todos os tipos que vai interligar na lei do 3, na lei do 7, que é a lei do movimento. Então, todos os tipos interligam com todos os tipos, na verdade. E o 4 e o 7, pode ser? Pode, não é tão comum. O 4 é uma pessoa mais da melancolia, da criatividade. É você pensar assim, o 4 é uma pessoa mais emocional, o 7 é uma criatividade mais racional. Entende? Que aí você vai separando. O 4 é emocional, o 7 é racional. Aham. Aí dá para separar, dá para perceber, não, peraí, eu sou mais 4, porque eu sou uma pessoa mais emocional, a minha criatividade é mais voltada para o emocional, ou a minha criatividade é mais voltada para o racional, para o planejamento, para pensar em algo, pensar em estratégias. No 4 é sentir. E aí você perceba, eu sinto mais ou eu penso mais? Essa é a explicação, tá? Tá. Aham. Depois, se você puder deixar seu contato, eu queria poder entrar em contato. Tá certo. Eu posso passar para o Magno envia lá no grupo. Obrigada. E eu que agradeço, viu? Falou, querida. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada eu. Mais alguém? Tem aqui na fila, Maria Cristina. Ok, boa noite, Luzia, boa noite a todos e todas. Vou tentar ver se eu vou conseguir expressar a minha pergunta, o meu questionamento, né? Uhum. Eu entendi, assim, esses 9 tipos, né? E, então, o que eu entendi? Que olhando os 9 tipos, eu descubro mais onde eu estou localizada, as minhas predisposições. Isso. Né? Então, eu começo do tipo do olhar, do ver, as minhas predisposições. E aí, como você disse, que para mim era o inverso, agora eu entendi, das sombras se chega à luz, com essa disposição, eu vou descobrir, então, onde estão quais são as minhas sombras nessa predisposição. Isso. Seria isso? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Mas o primeiro passo é descobrir, perceber as minhas predisposições. Ou seja, onde eu estou melhor situada. Isso. Na explicação, Maria Cristina, uma explicação rápida, né? Existe em nós, como se nos visualizarmos como uma casa redonda. Uma casa redonda com 9 quartos e 9 janelas. Na nossa infância, nós percorremos todos os quartos e todas as janelas. Então, nós visualizamos a paisagem com todas as janelas. Na nossa preocupação, nós vamos sentindo mais conforto, na nossa personalidade, na nossa predisposição, e assim nós vamos nos colocando em um dos quartos e passamos a ver a vida através dessa janela. Né? Muitas pessoas absolutizam seu ponto de vista, e aí sofre muito e faz o outro sofrer. Então, o convite é voltar a percorrer com consciência os 9 quartos, com as 9 janelas. A partir daí, eu começo a me entender e a entender o outro. A respeitar e a respeitar o outro. Então, essa predisposição da personalidade nos ajuda a fixar em uma dessas personalidades. Viu, Maria Cristina? Entendi. Então, assim, voltando ao que você acabou de falar, nessa predisposição, não significa que a minha personalidade, eu não possa
tipo lá, eu não sei voltar, né? Desenvolver, por exemplo, não sei onde está a sensibilidade, a vontade, aquela empatia, não lembro mais, ou então outra coisa. Não significa que eu não posso ter aquilo lá. Mas eu estou mais situada em outro lugar, e aí como eu posso também buscar pelo autoconhecimento, pela vontade dessa evolução pessoal, dessa evolução como ser humano, não querer ser tudo, porque as pessoas não são perfeitas, mas mesmo desenvolvendo algumas qualidades, eu não, também não falar assim, não, eu não sou desse jeito, então não sou assim. Não, eu posso buscar, né? Uhum. Seria mais ou menos isso? Estão me fazendo entender? Sim, é exatamente isso, Maria Cristina. A vida nos coloca em situações onde nós precisamos de ter em nós várias habilidades. Com o sofrimento, por exemplo. Tem pessoas que vão falar, não, eu sou uma pessoa racional, eu não sei lidar com sofrimento. Não, peraí, eu sei lidar com sofrimento também, porém, pode ser que isso não seja tão desenvolvido na pessoa. O convite é amadurecer, é desenvolver, porque tem. Nós somos racionais, emocionais e práticos. Porém, nós elegemos uma dessas energias. O convite é voltar a utilizar todas essas energias e de todos os tipos. Ok. Mas faz muito sentido, sim, e esse é o caminho. O Enneagrama nos convida, então, a perceber de onde nós saímos, qual que é a nossa estruturação, a predisposição da personalidade, onde nós estamos, então, qual que é o nosso tipo, e para onde eu posso ir. Para onde eu posso ir é os caminhos de evolução, de crescimento para outros tipos, para outras características, entende? Entendi. E obrigada, viu, pela pergunta. Eu não vi aqui mais mãozinha levantada. Ou tem, Magno, ou não? Ô, Luzia, eu tenho uma pergunta para te fazer. João Vitor, sim. É o seguinte, você colocou os elementos da luz e os elementos da sombra. Em cada um, vamos chamar aí dos padrões. Isso. Eu te pergunto, uma pessoa não pode ter, ao mesmo tempo, ou de forma sucessiva, elementos da luz e da sombra? Ou a pessoa é só luz ou é só sombra? Deu para entender o que eu pergunto? Sim. Sim? Nós somos luzes e sombras o tempo todo. Zé Vitor, nós somos luzes e sombras o tempo todo. Tem momentos na minha vida, no mesmo dia eu posso estar na luz. No mesmo dia é a evolução e a involução, né? Sim. Algumas situações me levam mais para a luz, outras situações me levam mais para a sombra. O que eu preciso cuidar é das experiências, os traumas que eu tenho, que a criança ferida, né, que me leva a ficar mais na sombra ou ficar mais na luz. Então, preciso cuidar. Preciso olhar mais para mim, me conhecer um pouco mais, saber de onde eu vim, a minha estruturação, os traumas que nós temos, as crenças limitantes. Essa pessoa, né, que olha, que não é que todo mundo que tem que fazer terapia, mas o convite para a terapia é o crescimento, é entender que nós temos crenças limitantes. Essas crenças limitantes me fazem, muitas vezes, ficar mais na sombra. E quando eu vou diminuindo essas crenças limitantes a meu respeito, eu posso ficar mais na luz. O Enneagrama, a gente fala do curso, que é uma dança entre a essência e a personalidade, é uma dança entre a luz e a sombra. Eu preciso saber detectar onde eu estou mais. Que é aquela pergunta que eu fiz praticamente em todos os tipos, né? Onde eu me encontro mais no momento da minha vida? Mais na luz ou mais na sombra? É mais ou menos por aí a pergunta, João Vitor? Isso. Agora, veja bem, Luzia. Existem fatores, digamos, no momento, que podem interferir nessa luz ou nessa sombra? Por exemplo, o meio ambiente no qual a pessoa convive. Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor no trabalho. O trabalho pode ter fatores que contribuam mais para a pessoa estar na luz ou na sombra? Sim, com certeza.
João Vitor, a personalidade, uma predisposição. O ambiente nos ajuda no reforço daquela personalidade ou não. Então, uma Sim. pessoa no trabalho, por exemplo, nós temos um trabalho muito bonito, uma empresa muito grande, que essa empresa é no Espírito Santo, trabalha muito com Enneagrama. Eles têm um mecanismo lá, um aplicativo, ajuda a pessoa a identificar como ela está chegando para trabalhar. Muitas vezes as pessoas chegam piores do que saem. Então, hoje eles conseguem, no ambiente de trabalho, manter um clima emocional funcional. Então, as pessoas chegam querendo trabalhar e saem, às vezes, querendo ficar, porque às vezes as questões, né, as situações adversas se encontram na família. Então, trabalhos também na família. A pessoa, às vezes, tem mais facilidade de estar na família, com situações mais funcionais, do que no trabalho. Por isso que hoje o trabalho do Enneagrama nas empresas cresce muito. É desenvolvimento humano, para as pessoas gostar de onde estão, através do desenvolvimento das emoções, né? Então, faz todo sentido, João Vitor, essa questão, né? O ambiente influencia para que a pessoa, né, modele ainda mais, reforce ainda mais a personalidade, ou não. Uhum, ok. Faz Quer dizer sentido para que, você? sim, perfeito. Ou seja, não é nada de acordo com o contexto da vida, esses elementos podem variar, levando em consideração, por exemplo, determinados aspectos ambientais. Seria isso? Sim. Você lembra daquela pergunta? Olha só, o que tira cada pessoa do sério? Sim, Isso é autoconhecimento. O que tira cada pessoa do sério? Eu posso sim, trabalhar no espaço que acontece algo e aquilo não me atrapalha. sim. Mas atrapalha, tira do sério completamente o meu amigo. E aí? A diferença está onde? Na forma com que cada pessoa reage. Cada pessoa É. internaliza, sente, internaliza e reage. Então, isso é único. Eu vou sentir a situação à minha maneira, eu vou internalizar a situação à minha maneira e eu vou reagir àquela situação à minha maneira. Meu amigo de trabalho, ou meu amigo da casa, os irmãos, né? Nós sentimos, internalizamos e reagimos à nossa maneira. Por isso que somos tão diferentes uns dos outros. E nos ambientes de trabalho, isso é a vida inteira, né? Durante a vida inteira é assim. Ok. Uhum. Faz Perfeito. sentido? Uhum. Sentido. Perfeito. Muito obrigado. Você, com as experiências da sua vida, então é assim que acontece? Ficou Sim, mais claro? perfeito. É, Uhum. exatamente. Então tá joia. E eu que agradeço as colocações, gente, muito profundas. Eu sinto que, como diz o Magno, a irmã Graciela tinha comentado comigo antes, um grupo de partilhas muito ricas. E eu estou confirmando isso agora. Eu agradeço. É muito bom. É um crescimento muito grande para nós, né? A gente aprende muito. Bom, Luzia, eu vejo que ainda tem aqui Maria Inês com a mão levantada e o Conrad, mas acho que eles já falaram ou querem falar de novo, não sei. Eu queria falar de novo. Ah, então tá. Tá, agora ficou só. Aham. Posso falar? Pode? É o seguinte, durante você respondendo as perguntas aí, né, e falando de passar pelas estruturação, né, e eu fiquei com algumas intrigado aqui com uma coisa assim, no sentido assim, que a gente tem as nossas características mais fortes e aquelas nem tanto, né? E se a gente deve potencializar aquelas que já são fortes, né? Ou desenvolver aquelas que são fracas. Esse é um ponto. Uhum. E outra, voltando lá no início da sua apresentação, também, assim, por exemplo, agora, assim, no momento da minha vida, né, que eu quero focar, né? Então, se eu estou lá, eu identifiquei que o momento eu estou lá na lei do né? Quer dizer, eu estou mais olhar para dentro, né? Tanto que nós estamos aqui no Sete Portas, acho que a maioria está buscando é isso, né? Então, assim, eu não estou muito me preocupado com a lei do 3 e nem com o do 7, né?
nesse momento, porque agora eu estou com um olhar mais para dentro, né? Como que você vê essa percepção? Então, Conrad, a minha internet tem uma falhada aqui. Eu não consegui Se quiser, acompanhar. eu Só repito aqui. só uma palavra da Eu primeira. estou querendo dizer assim, que no momento, né, eu estou mais na lei do lei do 1, né? Essa eu entendi. Olhando para o lado por dentro, né? Então, Uhum. assim, eu não estou focado agora na lei do 3 nem do 7, né? Então, assim, como é que você interpreta essa percepção, né? Já que a gente deveria ter um olhar mais holístico, né? Vamos dizer assim. Justamente. O olhar holístico, Ronald, nos convida a esse olhar amplo sobre nós mesmos, né? A lei da homeopatia, a lei dos princípios, né? Da homeopatia, por exemplo, a cura vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ok, na lei do 1 isso expressa muito bem, mas nós não vivemos só na lei do 1. A lei do 1 não quer dizer somente que é o olhar só para dentro. A lei do 1, ela é ampla, ela é a lei de somos todos um. Eu olho para mim, eu olho para o outro. Eu olho para o meu vizinho, eu olho para os meus tipos que estão do meu lado, eu olho para todo mundo, eu consigo ver todos. Então, essa é a lei do princípio, né? De dentro para fora, mas sempre nessa visão. Olhando para mim, eu consigo atingir o outro. Nós não conseguimos ficar só olhando para a gente por muito tempo. É a conexão de dentro para fora e de fora para dentro. É afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Porque as situações adversas de fora nos atingem muito. Então, a gente não consegue, né? Esse contexto amplo aí. E a lei do 3, a lei do equilíbrio, da manifestação, e a lei do 7 do movimento. E em que ponto que você se encontra hoje? Né? Essa percepção. Em que ponto você se encontra hoje? Esse olhar holístico, sim, olhar para um todo. A partir desse olhar de um todo, eu compreendo também o outro. Eu vejo o outro. Não sei se eu fiz entender, ou se eu entendi a Ok, sua assim, pergunta. essa é um pouco a minha dúvida, assim, né? Tipo assim, eu realmente, assim, você até me fez pensar melhor, né? Porque eu tinha entendido no início da palestra, né? Que o olhar, a lei do 1 está mais para o autoconhecimento, né? E assim, mas aí eu estou amplificando agora que o autoconhecimento também envolve a relação com as pessoas, né? Com o entorno, né? Uma visão 360, vamos dizer assim, né? É. Né? É a lei do macro e do micro-universo. Tudo que acontece no macro-universo acontece no micro-universo. É essa lei né, vários estudos aí, eu não vou ficar citando, mas que traz essa percepção do todo. Tudo que acontece no espaço influencia em mim, porque somos todos interligados. Na lei do 1, tudo, Conrad, está interligado. Ok, beleza, Tudo está obrigado. interligado, então, Tá certo. Obrigado. agradeço. É o sistema, né? É o sistema geral. Sim, Interligado. sim. Já são 20h34, né? Pois Então, é, a nossa programação é até as 20h30. tá Se certo. ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então é isso que temos. Você quer deixar mais alguma consideração? A consideração, gente, é que vale a pena. Como eu comentei, eu conheci o Enneagrama em 2007, depois em 2014 fiz outros módulos, fiz a formação, tanto o trabalho pessoal, né, o crescimento pessoal. Irmã Graciema, quando eu fiz o retiro em 2007, a irmã Graciema disse, faça Enneagrama. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E eu confiei e fiz, e sinto que me ajudou no caminho de crescimento, evolução pessoal, profissional, evolução nos relacionamentos, na vida, no contexto geral. E o tanto que eu consigo atingir o outro numa melhora muito grande. O outro no seu particular, no 1 a 1, o outro também nas empresas, no trabalho. Tenho desenvolvido muito meus trabalhos aí em empresas, e dá muito certo. Onde tem gente querendo ser melhor, o Enneagrama encaixa perfeitamente. Então, um convite para todos vocês aí, continuem,
tem várias escolas, vários facilitadores, hoje o Enneagrama é amplo. Porém, tome cuidado com a internet, tá? Né? Testes na internet, temos o nosso instituto, temos outros também, mas que vale a pena. Continuem caminhando. E parabéns pelo programa, viu, Magno? Com pessoas aí querendo ser melhores cada vez. Parabéns às irmãzinhas. E eu só tenho que agradecer a todos. Nós agradecemos, Luzia. Então, pessoal, daqui a pouco tem conteúdo lá no grupo de conteúdos, tá? Já estou colocando lá. Lembrando que a nossa live também vai ficar gravada, então amanhã eu devo estar disponibilizando no decorrer do dia. Agradeço a todos, uma boa noite para todos vocês. Luzia, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Como sempre, é muito bom ter você aqui, tá bom? Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, tchau.